Pouca gente sabe, mas eu, em 2010, não me lembro bem porquê, mas foi voluntariamente, na altura pareceu-me uma boa ideia, saltei de paraquedas. E, ao contrário do que a maior parte das pessoas diz, é espetacular, é da bucket list, tens mesmo que fazer, é uma adrenalina, pá, vais ver, Foi horrível, foi mesmo muito complicado. Uma pessoa só quer que aquela merda acabe, não consegue respirar, está sempre... Ainda por cima, o gajo que ia nas minhas costas, porque aquilo foi um salto chamado salto tandem, não sei se é tandem ou tandem. Pronto, saltas com um cavalheiro acoplado às tuas costas e o que ia nas minhas costas era um gajo muito pequenino. Quem me conhece sabe que sou uma pessoa bastante alta, então quando saltamos... Aquilo parecia um balancé até estabilizar. Pá, muito vergonha alheia. E depois também tu pagas para ir outra pessoa com uma câmera para te filmar, para no fim te darem na altura, isto foi em 2010, um DVD com o salto e punham a música dos Prodigy. Na altura ninguém queria saber com direitos de autor para nada. E o cavalheiro que estava a filmar, pá, não sei se estava bêbado, distraiu, saltou muito antes, então apanha-me, mas super longe, depois quase não consegue chegar ao pé de mim, chega já o paraquedas estava a abrir. Também ficou um vídeo complicadíssimo, sim, amigos, porque... Amigos e amigas. Porque há vídeo, há registro disso, está escondido. Pode ser que um dia esse vídeo apareça, ou seja, por exemplo, uma das sessões do NFF, não é? Nunca se sabe, uma curta, porque aquilo de facto é um verdadeiro filme de terror. Depois, quando cheguei cá abaixo, mal disposto para o resto do dia, e também tive a boa ideia de comer a um restaurante chinês, uma daquelas sopas de barbatana de tubarão, nunca mais me esqueço. Muito complicado. Por falar nisso, vi o Tubarão 2 no outro dia. Não é mau, mas também não é bom. É um bocado uma sequela muito igual ao original, mas aquilo tem recursos que nunca mais acabam, é impressionante. Mas o que nos traz aqui hoje, então, vocês já devem ter percebido, é saltos de paraquedas, não é? Continuamos com problemas com a gravidade. Depois, no último episódio, temos falado de dois universos em que a gravidade é oposta. Aqui vamos falar um bocadinho, então, de dois filmes clássicos de paraquedismo dos anos 90. What I'm offering you, no one else in the world can provide. No one else. $2 million a month for the operations and names of every undercover agent in the world. And I'm willing to prove it by doing it one time for free. In a world of high-tech secrets, the survival of justice is at stake. The whole system's going down. And all that stands between anarchy and order is one man. You got evidence, make your case to the FBI. You're gonna have to do better than this Ty Moncrief fella. He's DEA. Moncrief is DEA? O primeiro filme chama-se Drop Zone, que em português eu acho que é Zona de Impacto. Não é nada. Lembrei-me agora, do nada, por acaso, lembrei-me, nem fiz uma pausa para pesquisar nem nada. Zona de Impacto é aquele filme em que o Bruce Willis é um guarda costeiro num rio, Striking Distance, com a Sarah Jessica Parker e o Dennis Farinha, exatamente. Boa malha também, ou não, nunca saberemos. Não é mais ou menos. O Drop Zone chama-se Em Queda Livre, em português. É do John Badham, que vocês devem conhecer do Saturday Night Fever. Fez também o War Games, fez o Short Circuit, que falámos no outro dia, quando falámos daquele robozinho esquisito do Missão a Marte. Tem aqui outras coisas, outros filmes de ação bastante interessantes desta altura, anos 80, anos 90. E depois tem o nosso amigo Wesley Snipes, que vinha aqui estava aqui a fazer um strike impressionante nesta altura. Ele tem aqui um 4 em linha espetacular. Tem o Passageiro 57 em 92. Tem o Sol Nascente em 93, com o Sean Connery. Tem depois este Drop Zone em 94. E tem em 95 o Money Train. Também já falámos um bocadinho da questão das boinas
no episódio do Truman Show. Epá, isto é aqui um póquer espetacular dos anos 90, de filmes de ação deste gabarito. Eu de facto tinha uma ideia muito mais positiva deste Drop Zone. Eu lembrava-me dele, eu acho que o vi várias vezes e tinha a ideia de facto que era um filme um bocadinho mais competente a todos os níveis, e já não o revia quase desde essa altura, quase à altura dos clubes de vídeo. Fui revê-lo agora, aquilo começa, e uma coisa é inegável, apesar de eu achar que o filme é muito trapalhão na sua história e mesmo na maneira como apresenta as cenas de ação, já explica um bocadinho melhor isso. Quando o filme começa, logo uma guitarrada, tipo Hans Zimmer, aquilo, uma pessoa fica logo, eu estava de pé, sentei-me logo, parece daqueles coelhos com os faróis dos carros, sentei-me logo, tipo, aquilo é mesmo Chewie, We're Home, que aquilo é umas saudades, assim umas guitarradas, logo umas imagens aéreas, uma prisão, uns gajos muito grandalhões, logo a tentar matar um na prisão com uma faca, uma coisa muito mal arranjada, maravilhoso. Depois a história, é um disparate, não faz sentido nenhum, um grupo de paraquedistas que vão raptar um hacker que estava preso, para isso elaboram um super assalto num avião, mas tipo o assalto do Dark Knight Rises, ao mesmo estilo, um bocadinho menos elaborado, e depois o irmão e colega do Wesley Snipes que ia nesse voo morre, e ele depois é afastado do caso, porque aquilo fica muito pessoal, e ele depois decide investigar então quem eram aqueles paraquedistas, como é que eles tinham conseguido saltar do avião àquela altitude e não sei o que era aquela bandidagem, porque é que eles tinham raptado aquele hacker, e aquilo é um plano que acaba por não fazer sentido nenhum. É aquele clássico de roubar uma lista com nomes para vender às pessoas que derem mais dinheiro, e ele depois vai aprender a saltar de paraquedas também com um grupo de paraquedistas, porque percebe que os maus estavam então nesse meio. Tem algumas cenas competentes no ar, de facto. Há alguns momentos em que nota-se que é efeito especial e que foi filmado em estúdio, mas há bons malabarismos aéreos. Tem algumas cenas de ação assim bastante competentes. O que eu pensei é que o filme de facto era muito mais emocionante enquanto um todo, e que toda esta parte dele treinar enquanto paraquedista e de se infiltrar e depois de acabar por ficar também bastante bom nesta arte aérea, pensei que tudo era feito com alguma consistência, que as coisas demoravam mais tempo e que havia ali uma narrativa com uma construção mais aprumada do que de facto existe, porque as coisas são muito atabalhoadas, há muitos problemas de escrita, a interpretação às vezes também não é a melhor, não do Wesley Snipes, mas dos seus colegas. E de facto pensei que havia um maior foco nessa questão dele ser um leigo na matéria do paraquedismo e de ter de dominar a arte para se conseguir infiltrar a 100% e deslindar então o caso, o que acaba por não ser, as coisas acabam por ser muito atabalhoadas, mesmo as cenas de ação de luta corpo a corpo também não achei assim tão bem filmadas e tão emocionantes como eu me lembrava, mas no geral acaba por ser um filme de ação dos anos 90, e há aqui de facto uma fatia grande de nostalgia que não nos deixa ir embora e que nos mantém com atenção até ao final do filme. It's like a great high, right? Let me guess. First time. What happened, man? How'd she get away from you? I hooked her in! Like I've done thousands of times! I'm here to determine whether manslaughter charges should be brought against you in Chris Morrow's death. You're kidding. O segundo filme, também de 1994, chama-se Terminal Velocity, Velocidade Terminal, em português. Tem uma capa super icónica,
Lembro-me muito bem de a ver no clube de vídeo. Tem assim o título ao meio e tem o Charlie Sheen e a Natasha Kinski em queda, ele em cima, depois diz Charlie Sheen, Natasha Kinski. Está de facto aqui um póster muito icónico e bem conhecido e que dá essa ideia do que é que o filme quer transmitir e a adrenalina que o filme quer tentar alcançar. É escrito pelo David Twohy, não sei como é que isto se diz, que é conhecido por ter escrito o Fugitivo ou, por exemplo, o G.I. Jane, e é realizado por Darren Sarafian, que não tem grandes títulos de destaque. Fez o Dead Warrant com o Van Damme, fez o Alien Predators, que eu nunca vi. Outro também que é o Gunman, com o Christopher Lambert. Tem assim algumas coisas, não tem uma filmografia muito vasta. E fez então este Terminal Velocity, que é um filme um bocadinho diferente e também muito diferente do que eu me lembrava. É um filme muito mais thriller, começa assim quase como uma espécie de filme de crime, um policial muito Hitchcockiano. Ele é um maluco que trabalha no... Charlie Sheen trabalha numa destas empresas de saltos, faz assim coisas publicitárias e assim meio disparatadas, e depois um dia é abordado então pela personagem da Natasha Kinski, que lhe pede que a ensine, quer dar um salto, não quer que seja um salto como o meu, tandem, isso é logo suspeito, quer começar sozinha, com ele ao lado dela e não sei o quê, tudo bem. O salto corre mal, ela morre e a partir daí ele inicia uma investigação para descobrir o que é que aconteceu. O filme tem ali uma ou duas voltas um bocadinho expectáveis, mas começa assim com esse tom muito de thriller, de investigação. Eu gostei dessa parte, já não me lembrava que o filme tinha esta componente. Depois, a partir do momento em que é revelado de facto a trama e o que é que se passa e porque é que andam atrás dela e depois, consequentemente, atrás dele também, eles vão ter que fugir de uma série de bandidagem, neste caso bandidagem russa. Tem também o James Gandolfini aqui a fazer o papel de um dos vilões principais. E é um filme também que acaba por ser bastante competente enquanto filme de ação. Não é um filme tão dedicado então à temática concreta do paraquedismo, apesar de uma das cenas mais icónicas do filme, e para quem já ouviu ou para quem ouviu falar dele de certeza que se lembra, é uma cena em que eles saltam num carro, ou seja, há um carro que é lançado de um avião e depois a partir daí eles têm que conseguir sair do carro e ir à sua vida, cada um com um salto de paraquedas. Tem também um parque eólico, que é sempre um ambiente que eu gosto bastante, dá sempre um bom final, não é? Um parque eólico e, especialmente, spoiler alert, se uma daquelas pás tratar da saúde aos nossos vilões de serviço. Problemas que eu tive com este filme, o Charlie Sheen, que eu não consigo... Eu liguei muito ao Charlie Sheen no Ases pelos Ares, era muito miúdo, então a imagem que eu tenho dele ficou completamente refém dessa patetice, um bocadinho à semelhança do Leslie Nielsen, por exemplo, não o conseguiria ver noutro tipo de registro. Então fiquei completamente refém, sempre que o vejo, acho que ele está a brincar, não o consigo levar a sério, não sei se de facto se ele é um péssimo ator, se é problema meu, mas eu acho que aqui ele não é nada convincente. Natasha Kinski, por outro lado, é sempre uma maravilha de atriz e gosto muito de a ver nestes papéis de ação, que eu acho que foram bastante raros. Não estou completamente por dentro da filmografia dela, mas é de facto uma imagem muito marcante e uma presença muito impactante no filme. Feitas as contas, eu não consigo mesmo decidir qual destes dois eu gosto mais, qual é que eu vos poderia recomendar se só pudesse escolher um. Estou muito dividido. Por um lado, há aqui um lado afetivo muito grande ao Drop Zone, mas por outro, este Terminal Velocity é bem mais competente daquilo que eu me lembrava e tem assim
um tom e umas reviravoltas que eu apreciei bastante desta vez, por isso acho que vou apenas recomendar-vos os dois. Olha, vejam os dois, façam uma sessão dupla e se ficarem com o bichinho depois vão saltar de paraquedas, mas fica já a recomendação que é de facto muito, muito complicado. Está-se mal, não se consegue respirar, nada é agradável. Para aqueles que estão de férias ou vão entrar em férias, coragem, aproveitem, descansem, vejam bom cinema e cá estaremos no próximo episódio. De certeza agora acabaram-se aqui as macacadas aéreas e antigravidade e estaremos com os pés bem assentos no chão, que é o que se quer. Grande abraço.